Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No programa de hoje vamos continuar a nossa conversa com Júlio Bonafonte. Júlio Bonafonte, que é presidente do Conselho Deliberativo da CETESG e também diretor da nossa federação. E vamos agora entrar num assunto aqui no estado de São Paulo sobre precatórios. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E continuando a nossa conversa com Júlio Bonafonte, uma conversa sobre precatórios. Júlio, vamos relembrar um pouquinho o final do último programa, quando você falou do que está ocorrendo lá no Supremo Tribunal Federal, a ADIM, né, portanto, a inconstitucionalidade da PEC 62. Isso. Vamos relembrar, o que tem lá de inconstitucional, segundo você? Então, preferência para quem tem idade, quem completar a idade de 60 anos ou doença grave, mas não em dezembro de 2009. A hora que completar tem que ter preferência para receber parte do precatório. Eu defendo que tem, a hora que completar a idade, não importa a data, mas que tem que receber integralmente, não só um pequeno pedaço, porque o restante... Então, tá. Primeiro, 60 anos, é isso? Isso. 60 anos não naquela data, mas sempre que o credor completar 60 anos. Isso, ou tiver doença grave. Ponto número 2, não doença grave naquele momento. Que data que é mesmo? 9 de dezembro de 2009. Então, não em 2009, mas se ele tiver doença grave a qualquer momento que for constatada a doença grave, ele teria direito a receber. Preferência. Tá certo? E terceira questão, não receber um pedacinho do que lhe é devido em razão da idade da doença grave, mas receber totalmente. Integralmente, total, crédito total. Que mais de inconstitucionalidade, gente? Mas a questão da TR, caderneta de poupança, que altera, diminui o seu crédito, faz ele desaparecer, que é a Lei 11.960, e questão, tirar leilão nem pensar, o devedor não pode ter leilão, você não tem que vender seu crédito para ninguém. Não existe leilão é a mesma coisa que vender alma para o diabo. E quarta questão é fazer com que as entidades, quer dizer, o Estado e o município, aumente o percentual da receita líquida, não só 1,5% e 2%, mas tanto quanto for necessário, 3, 4, 5%, para poder cumprir o pagamento num tempo menor. Porque senão vai morrer tantas outras pessoas e não vão receber em vida. Então tá aí, primeiro, aquela dívida dele que deveria ter juros, correção monetária, etc e tal, não aplicar a TR, a 11.960, é isso? Que é a Lei 11.960, porque ela vai diminuir, em vez de, na verdade, reacertar, porque passou o tempo e não pagou, ele vai começar a perder o dinheiro que já era um direito dele, tá certo? Segundo, o leilão também ele perde dinheiro. Não, né? Leilão não existe leilão. O devedor levar vantagem e falar, olha, você tem um crédito de 10, eu te dou 1. Se você quiser receber, e ainda com um argumento fatal, mas você vai morrer, então é preferível você pegar 1 e não recebe 10. Então não existe leilão. É um direito que você tem que receber integralmente, você não tem que ceder absolutamente nada no leilão. E uma outra coisa que você colocou? Leilão, a preferência de idade, a Lei 11.960 e o percentual da receita líquida maior. Ah, tá certo, porque nesse percentual de 1,5, é isso? 1,5 no mínimo. Deveria ser no mínimo, e eles aproveitam no mínimo, está de acordo no mínimo, e eles querem só cumprir o mínimo. E aí não há 15 anos que não, aí dava 40, pagar. 60, 80 anos. Espírito Santo, 132 anos foi feito um cálculo. Nem na
nascendo agora com a dívida do Estado. Bom, mas aí nem o bisneto vai receber. Não, aí não recebe. Aí são gerações e gerações. Nossa. Agora, vamos entrar numa outra questão aqui no estado de São Paulo, Júlio. O governador tem dito que ele está cumprindo e está fazendo depósito para o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça fica encarregado de fazer os pagamentos, é isso? Exatamente. Como é que funciona? O governador pega aquele 1,5 mínimo Isso. E deposita numa conta do Tribunal de Justiça. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça, que é ele que faz o depósito. Você estava acostumado antigamente, quando fazia pagamento, que era raro, mas a procuradoria que fazia o depósito. Agora não. Agora quem faz o depósito é o presidente do tribunal. Então, esse valor, vamos explicar assim em números, para você entender, exemplificando. O ano passado, cerca de quase 1 bilhão e 800 foi depositado nessa conta pelo governador do estado. E o governador do estado, andando nas andanças dele, o pessoal pergunta, mas eu não recebi, não chegou na minha mão. Aí ele fala, pois não. Governador depositou o ano passado, é isso? Isso, o ano 2010. 1 bilhão e 800. E 800 mil reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então esse dinheiro deveria ter chegado na mão de vários. Não, nós poderíamos estar, mais de 100 mil credores já podiam ter recebido. E não receberam por quê, Júlio? Muito bem. Então vamos explicar. Veio para o tribunal. O tribunal, ele tem que fazer um cálculo de atualização. É uma planilha de atualização. Nós temos o DEPRE, temos um desembargador que foi designado pelo presidente, desembargador coordenador Vinícius Salles, que tem que fazer os cálculos por intermédio do DEPRE, que é um departamento do tribunal, e mandar esse valor para quem tem a preferência, para quem tem direito a receber, mandar depositar no Banco do Brasil, que por sua vez, depois vai correr o processo na vara de execuções aqui no Fórum Guimarães, Fórum das Execuções, né? Fórum da Fazenda Pública, que aí vai liberar, dar uma guia de levantamento que o advogado vai levantar para poder pagar o credor. Só que nós estamos falando isso, já passaram 19 meses. Aí vamos dizer, com o dinheiro depositado? Com o dinheiro depositado. E aí tem uma disposição, aliás, eu denunciei isso, e é bom que fique registrado, que o CNJ, que tem que fiscalizar, que nós havíamos dito no programa anterior, ele tem que fiscalizar, e agora ele também tem que fiscalizar esse dinheiro dos tribunais. Por quê? Ele me coloca um dispositivo na resolução número 123, que o dinheiro que está depositado e tiver rendimento, é evidente que vai ter rendimento, que está parado 1 ano e meio, o banco aplica, pode ficar para o próprio tribunal. Aí nós começamos a pensar o seguinte, né, Góes? Será que estão demorando fazer chegar esse dinheiro porque está rendendo essa aplicação? Júlio, a coisa é tão assustadora aí que parece que a gente não está compreendendo muito a questão. O governador, vamos pegar esse número do ano passado, o governador depositou 1 bilhão e 800 milhões Isso. na conta do Tribunal de Justiça. Exatamente. Portanto, não é num cofrezinho dentro do Palácio da Justiça. Não. Caiu numa conta que ele tem num banco. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil teve um depósito que pertence ao Tribunal de Justiça, em princípio, para poder pagar os credores, de 1 bilhão e 800 mil. Isso. E 800 milhões. Esse dinheiro, o banco está aplicando. Está aplicando. E o CNJ, pelo que você está dizendo, disse que o que for renda dessa aplicação não é do devedor. Não. É do Tribunal de Justiça, que pode usar como ele quiser. Exatamente. Então, nós chegamos. É um absurdo então isso. É melhor não pagar, porque vai rendendo. Ou demorar para pagar, porque pelo menos fica com rendimento, né? E aí começa uma outra estrutura. Por que esse dinheiro não chega na mão do credor? Porque o tribunal não tem funcionário para fazer os cálculos de atualização. Porque o tribunal não tem programa de computador para fazer isso. E aí entramos na saga, a saga do precatório. Eu até fico imaginando que tem cada capítulo. Esse é um novo capítulo. É o capítulo por que o dinheiro não chega na mão do credor. O Tribunal de Justiça, mas aí como é que eu vou saber quem tem mais de 60 anos, quem tem doença grave? Ora, bastava o próprio tribunal, e aí a crítica ao presidente do tribunal, ao desembargador coordenador, pedir para a entidade, como nós temos cadastramento, se eu tenho idade,
perguntar para o próprio poder público quem tem mais de 60 anos e quem tem doença grave, porque quem tem doença grave está isento de imposto de renda. Bastava mandar essa relação para o tribunal, que estava, não precisava pedir para o advogado, para pedir o documento, para encontrar as pessoas. Então aí você vai começando a entender essa demora dos 19 meses. Então, espera um pouquinho, Júnior. Então, o tribunal ou o desembargador que cuida disso, ele precisa saber quem já completou 60 anos naquela data. Isso. E também quem tem doença grave naquela data. Exigir um laudo. Agora, bom, quem tem doença grave às vezes pode até ser um pouco mais difícil, mas mesmo assim você diz que não, porque quem tem doença grave já entrou com requerimento para... Está isento do imposto de renda, está no próprio Olerite. Então, por exemplo, cada secretaria sabe dos seus funcionários que têm doença grave. Todo o departamento de relações. Também, como é funcionário do Estado, também sabe se ele já completou 60 anos. Exatamente. E não utiliza isso? Não utilizou, exigiu que o advogado fizesse, e isso está dando uma demora absurda, até localizar a pessoa, juntar a documento de idade, juntar o laudo da doença grave. Bem, então passamos a ter um ano inteirinho, perdemos o ano de 2010 com essa absurda burocracia, que o tribunal é culpado, o presidente do tribunal, esse coordenador é culpado, e eu estou denunciando e estou brigando, porque veja bem, o dinheiro está lá no Banco do Brasil, e ainda depois, mesmo quando faz a planilha e manda a planilha, aí nós temos o capítulo final dessa novela mexicana, que vai para a Fazenda Pública, aí vai demorar, porque tem que entrar no processo, a burocracia está demorando 6 a 8 meses, às vezes para localizar um processo. Para juntar aquela guia de depósito, para juntar aquela planilha de cálculo. E o credor fala, mas meu Deus do céu, o governador falou que depósito, mesmo a minha preferência, que a preferência, vamos esclarecer, preferência é o seguinte, é uma partezinha do crédito. Quem tem idade, aí se diz o seguinte, olha, o pequeno valor é 18 mil. Preferência, na prefeitura no máximo 40 mil, no estado no máximo 60 mil reais. Faz conta que você tem um crédito de 120 mil. Mas se você tiver idade, você tem preferência, você vai receber 60, só metade. O resto só Deus sabe, o resto talvez lá no além. Porque, então a preferência é 3 vezes o valor da requisição de pequeno valor. Então, para ficar mais claro, Prefeitura do Município de São Paulo, 40 mil, Estado, 60 mil. O que passou disso, se você tiver menos do que isso, aí tudo bem, aí você recebe integralmente. Mas se você tiver mais, aí só daqui 15 anos. E daqui 15 anos, quem tem doença grave ou quem tem idade já não vai receber. Por isso que defendemos a integralidade. O advogado que entrou com esse processo para os servidores que eram credores, o que ele tem que fazer? Ele tem facilidade, ele diz, esses daqui tem 60 anos, esse aqui tem doença grave. Como é que ele explica isso para o desembargador? Ele não tem facilidade e ele tentou agilizar e procurar entrar em contato com o seu cliente. É muito difícil, porque se mudou de endereço, não localiza. E tem muitos que já vieram a falecer também, aí não tem que localizar a família, enfim. Outro grande problema. A família não tem direito à preferência. E uma outra grave situação que apareceu nessa preferência. Você tem 3 precatórios, é muito comum um servidor ter 3, 4 precatórios, porque nos últimos 30 anos a política de salário, aposentadoria e pensão no Estado de São Paulo, infelizmente, foi a pior do Brasil. E aí então ele ganhou 3, 4 demandas, mas a preferência só vale para um precatório. Ué, mas como? Preferência só... Não. Para esse precatório você tem mais de 60 anos, para os outros não. Mas uma saga, é a saga do precatório. Mas veja bem, a gente está denunciando e colocando isso para você, não é para você ficar triste, é para você ficar inteirado que nós vamos combater tudo isso, se Deus quiser nós vamos reverter
tudo isso, você não tem a dúvida. Eu acho que está na hora do grande movimento dos próprios credores. Sim, né? sim. Porque não é possível. Esse ano, governador, você falou em 1 bilhão e 800 milhões do ano passado. Porque, veja bem... Esse ano ele não depositou ainda. Não, ele está depositando mensalmente. Qual é o esquema do governo do Estado? Em vez de depositar tudo no ano, porque é 1,5% da receita líquida do ano inteiro. Então, ele dividiu em 12 meses. Ele vai depositando mensalmente. Tipo, 150, 180, 200 Você calcula milhões. que já tem quanto depositado? Olha, com toda sinceridade, não sei dizer, mas não é pouco, é muito mais, porque vai todo mês obrigatoriamente depositando 150, 180 milhões, a prefeitura e assim consequentemente. Então, até isso, teria que o tribunal, em termos de transparência, dizer quanto é que tem na conta a título de cada entidade. Nossa, é uma coisa que está... veja bem, parece que essa PEC, ao invés de tentar... O credor, ele não ajudou. Ele só piorou a vida do credor. Não, mas a PEC foi feita pelos governadores e prefeito. A PEC, no Legislativo, foi feita por governadores e prefeito e pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi pelos credores, não. Foi realmente para dar mais um calote de 15 anos nessa moratória. Porque quando nós entramos com a intervenção federal, e o Góes vai lembrar, esteve presente em 2003. Veja bem, em 2003, quando entramos com a intervenção no Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse, olha, eu não posso mandar o interventor, porque ele não vai com a malinha de dinheiro para pagar. Mas vamos admitir que em 2013, e eu disse isso na minha sustentação, falou, olha, você não pagou, mas eu vou te dar 8 anos para pagar essa dívida. Em 2003. Hoje ela estaria quitada porque passou 8 anos, nós estamos em 2011. Mas nada disso aconteceu. Por quê? Porque o Supremo lavou as mãos, foi omisso e foi conivente com os mal pagadores, com os caloteiros, não puniu. Então, é responsável sim. Eu espero que eles resgatem essa dignidade, essa irresponsabilidade que cometeram no passado, com esse julgamento e exigir pagamento. Porque não tem que estar gastando o dinheiro da Receita que arrecada. Estado de São Paulo, 140 bilhões. Ora, que destine o pagamento para receber em 4, 5 anos e liquidar essa dívida. Agora, para gastar com publicidade, para gastar com outros fins, aí não tem problema nenhum. Agora, para pagar precatório... Aí... Nossa, é assustador, Júlio, porque além da questão do executivo, o que nós estamos colocando aqui é que agora o próprio judiciário está atrasando tudo. Sim. Agora, se quem deveria cuidar, inclusive, do que não faz o executivo, não cuida ou não faz também, a gente parece que não tem mais solução para a questão. Não, olha, é exatamente pelo fato, estamos gravando esse programa para você ficar inteirado, que nós vamos mobilizar. Nós realmente vamos combater aqui o Poder Judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal. Se tiver que botar o bloco na rua, nós vamos convocar você para exercer essa cidadania, porque é um direito seu, você não está pedindo, você tem que exigir o cumprimento dessa cidadania, o pagamento, porque é como se a gente pudesse dizer o seguinte, olha, eu devo imposto, o IPTU, eu vou pagar daqui 15 anos, tudo bem? Só vamos fazer uma desobediência civil e não pagar o Estado também. Ué, mas é a mesma lógica, calote por calote. Agora, se você fizer isso, eles vão te penhorar, vem executivo, você vai parar lá no cadastro. Agora, cadastro de tudo agora, né? Cadastro direto no Serasa, etc. E para eles não acontece. Não, nós vamos exigir que eles têm que pagar para a gente receber envio do precatório. Está aí a colocação muito clara do que está acontecendo com a dívida que o Estado tem com seus servidores. Dívida de crédito alimentar, gente, não é uma dívida gratuita, não, né? Dívida de quem trabalhou e não recebeu o salário que deveria ter recebido. Agora, Júlio, vou até entrar num outro assunto, porque essa PEC, por exemplo, ela veio para atrapalhar mais ainda a vida do servidor público. Né? E, às vezes o nosso telespectador, mesmo servidor público, população em geral, não fica sabendo. Nós temos outras PECs que tentam resolver problemas, não só do servidor, né? Vamos falar de uma PEC 270. Né? Essa PEC não consegue ser colocada em votação no Congresso. O que se quer com essa PEC? Que as pessoas que se aposentam por doença
que se aposentam porque não podem mais continuar trabalhando, essas pessoas estão recebendo às vezes menos de 40% do salário que recebia quando estava na ativa. E num período difícil que precisa mais. Está doente, doença grave, gastar com remédios, com médicos, com plano de saúde. Aí Júlio, diminui por que essa PEC não entra em votação? Pois é. Veja bem, não só esse, como muitos que trabalhavam em completa idade, a idade de 70 anos, que nós chamamos a expulsória, acaba saindo, já tem 70 anos, e diminui, o cálculo é feito proporcionalmente, então diminui o salário na aposentadoria. A PEC 270 quer dar integralidade, para quem tanto aposenta por idade, como também por doença grave. Ora, está lá, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já passou por todas as comissões. É colocar no plenário e aprovar essa PEC. Veja bem, olha, era para ser, já estamos numa nova legislatura, então os deputados, nós temos, você que conhece o deputado federal, peça para ele, exige dele que coloque em pauta a PEC 270. A PEC 270, ela vai resgatar a integralidade da aposentadoria para quem tem idade e também quem tem doença grave. Nós também temos que exigir. Quando eu vou a Brasília, passo nos gabinetes dos deputados que eu conheço e falo, o senhor tem que pedir para colocar a PEC 270. Você também tem que exercer essa cidadania e fazer o mesmo. Sobre esse assunto, nós vamos voltar em programas seguintes. Fique de olho na PEC 270, que tem que ser votada também. Bem, chegamos ao fim da nossa conversa com o Júlio Bonafonte. Espero que vocês tenham um bom esclarecimento sobre a questão do precatório em especial e fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A FESPESP realiza amanhã, segunda-feira, dia 8, sua reunião mensal ordinária da diretoria executiva e do Conselho de Representantes. Em pauta, além de informes das entidades filiadas, serão discutidos o contrato com a São Paulo Previdência, informes do IANSP e a participação da FESPESP no ato em defesa da aprovação das PECs 555 e 270, que ocorre em Brasília no final do mês. A reunião acontece às 14 horas, na sede da FESPESP, na capital. A Frente Nacional São Paulo, pela PEC 555 e pela PEC 270, que congrega os servidores públicos federais, estaduais e municipais, realiza dia 15 de agosto mais uma audiência pública preparatória para o importante ato do dia 31 de agosto. O evento acontece às 14 horas no auditório da Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a PAMPESP, no centro da capital. Para o evento foram convidados os deputados federais paulistas Arnaldo Faria de Sá, do PTB, João Eduardo Dado, do PDT, Protógenes Queiroz, do PCdoB e Ivan Valente, do PSOL, além de diversos representantes do funcionalismo. Vão ser discutidas as formas para intensificar o movimento que visa tornar o encontro organizado pelo Instituto Mozap no próximo dia 31 de agosto em Brasília, no auditório Petrônio Portela do Senado Federal, um marco pela aprovação das propostas de interesse do funcionalismo público. É sempre importante lembrar que a PEC 555/2006, de autoria do deputado federal Carlos Mota, PSDB de Minas Gerais, revoga o dispositivo contido no artigo 4º da Emenda Constitucional número 41 de 2003, acabando com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados, também conhecida como contribuição de inativos. Altera assim a Constituição Federal de 1988. A PEC 270 de 2008, por sua vez, de autoria da deputada federal Andréia Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 40 da Constituição Federal de 1988,
para garantir ao servidor que se aposentar por invalidez essa permanente, o direito dos proventos integrais com paridade aos servidores da ativa. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, realizará uma audiência pública para discutir a prestação do atendimento médico e ambulatorial a servidores, dependentes e agregados da capital e da Grande São Paulo. O evento ocorre no próximo dia 22 de agosto, na Câmara Municipal de São Paulo, que dá total apoio ao acontecimento. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da CCM IANSP, pelo telefone 11 50 88 89 40. Os servidores públicos estaduais da administração direta, das autarquias e das fundações, nascidos em agosto, devem fazer até o próximo dia 31 o recadastramento 2011. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública Estadual, no endereço que estamos exibindo, ou por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento terá o salário suspenso e só voltará a receber depois que a situação for regularizada pelo RH. Cidadania e Serviço Público há 12 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor público. Para entrar em contato com o programa, você liga para 11 3104 3836 ou pode mandar mensagens para o e-mail fespesp@fespesp.org e também visitar o nosso site com o endereço www.fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link Fespesp na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.